Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Voto de protesto contra a forma como foi feita a expropriação dos terrenos da bacia leiteira da Lagoa das Furnas. Devido ao processo de eutrofização da Lagoa das Furnas, o Governo Regional decidiu, e bem, evitar que os terrenos anexos àquela bacia hidrográfica continuassem a ser utilizados no âmbito das atividades relacionadas com a agropecuária, uma vez que está comprovado que esta atividade acelera o processo de eutrofização das lagoas. Neste sentido, o Governo iniciou um processo de expropriação dos terrenos conexos, os quais pertenciam a 3 famílias. 2 dos proprietários chegaram a acordo com o Governo, tendo vendido os seus terrenos e recebido uma indemnização no valor de 1.000 euros por alqueire. A compra destes terrenos aos herdeiros de um dos proprietários incluía uma parcela de 96 alqueires, na qual não havia qualquer impedimento para a atividade agropecuária, uma vez que não faziam fronteira com a lagoa. Houve, no entanto, um dos proprietários que nunca chegou a acordo com os sucessivos governos, tendo colocado sempre como condição a permuta de terrenos, tendo os anteriores governos sistematicamente negado esta possibilidade. Estranhamente, o processo de expropriação por utilidade pública não chegou a avançar, apesar dos impasses registados nas negociações entre o Governo e o dito proprietário. Inexplicavelmente, o atual Executivo Regional resolveu ceder às exigências colocadas ao longo dos anos pelo proprietário, com quem nunca se chegou a qualquer entendimento, tendo trocado as pastagens na margem da Lagoa das Furnas por outros terrenos, nos quais se incluíam os tais 96 alqueires expropriados e que são pastagens de excelente qualidade. É, no mínimo, digno de registro esta evolução que configura uma prática política à Robin dos Bosques. Expropriou-se a uns para dar a outros, mas, neste caso, prejudicando os que acederam a negociar com a região, que deve ser pessoa de bem. Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe a aprovação do seguinte voto de protesto. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores protesta de forma veemente pela forma discricionária e discriminatória com que o atual Governo Regional Socialista conduziu o processo de expropriação dos terrenos envolventes à Lagoa das Furnas, tendo claramente prejudicado uns proprietários em relação aos outros. Que deste voto seja dado conhecimento aos agricultores da Ilha de São Miguel através da sua Associação Agrícola. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Não sei se não me consegui explicar bem e corretamente em termos técnicos, mas eu volto a ler o que eu disse. 2 dos proprietários chegaram a acordo com o Governo, tendo vendido os seus terrenos e recebido uma indemnização no valor de 1.000 euros. Em relação à expropriação, o que eu disse claramente foi, estranhamente, o processo de expropriação por utilidade pública não chegou a avançar, mesmo e apesar dos impasses registados nas negociações entre o Governo e o dito proprietário, que tinha esse mecanismo ao seu alcance, não o utilizou e decidiu ceder às exigências do último proprietário. E mais, senhor deputado, só mesmo quem não percebe nada de agricultura é que vai acreditar que um dos proprietários disse que para vender os terrenos anexos à lagoa com inclinação e com menor apetência para pastoreio, os melhores terrenos em cima, planos, de 96 alqueires, foram aqueles que ele fez questão absoluta de vender no pacote. Portanto, o senhor pode dizer isso a quem quiser. E será a sua palavra contra a palavra de quem vendeu.
que se sente hoje ultrajado pelo facto de lhe terem sido comprados terrenos que não eram necessários ser comprados, porque nesses ele podia continuar a ter a sua atividade agrícola e agropecuária, e foram exatamente esses que foram dados em troca na exigência de permuta ao proprietário que nunca quis entrar em acordo com os senhores. E, portanto, essa conversa de que foi uma exigência do proprietário vender terrenos de excelente qualidade para pastoreio, quando não tinha necessidade nenhuma, para ainda a seguir vender a outro proprietário, só na boca do senhor deputado.